Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Terça-feira, 23 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Mais de 100 marionetes feitas por artistas da República Tcheca estão expostas em São Paulo. E ainda, você vai conhecer a história do pianista e maestro João Carlos Martins. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. As matrículas nas universidades públicas cresceram mais do que nas faculdades particulares entre 2010 e 2011. O Censo da Educação Superior também mostrou que a busca pelo diploma tem aumentado mais em regiões como Norte e Nordeste, Cláudia. E entre os jovens com renda menor. O censo revelou um crescimento maior na rede pública em relação à rede privada. Nas universidades federais e estaduais, o aumento chegou a quase 8%. Já nas faculdades particulares, a expansão foi de quase 5%. Mesmo assim, a maioria das vagas está nas escolas privadas, 73% do total. Os cursos com menor duração têm chamado a atenção dos estudantes. No caso dos tecnológicos, como comércio exterior e gestão pública, a procura subiu mais de 11% entre 2010 e 2011. A busca por cursos de bacharelado, como direito e comunicação social, ficou em segundo lugar, com aumento de 6,4%. Já as matrículas em licenciaturas ficaram praticamente no mesmo patamar. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o censo mostra um aumento maior da presença de mulheres, dos mais pobres e dos moradores de regiões como Norte e Nordeste. O percentual de mulheres nesta faixa etária, que estão cursando o ensino superior, saiu de 7,9% em 1997 para mais de 20% em 2011. No mesmo período, entre os homens, esse índice passou de 6,2% para 14,6%. A presença dos mais pobres saltou de 0,5% para mais de 4% entre 1997 e 2011. Nas regiões Norte e Nordeste, o número de pessoas que frequentam ou concluíram um curso superior foi de 13,5% em 1997 para quase 12% em 2011. Segundo o censo, 6.700.000 pessoas frequentam instituições de ensino superior. A meta do Plano Nacional de Educação é chegar a 10 milhões até 2020. Apesar do crescimento das matrículas, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, diz que ainda é preciso avançar mais. Nós precisamos ampliar o acesso. Segundo, nesse acesso, os pobres, por raça, por regiões menos desenvolvidas do Brasil, precisam ter mais presença, que é o que nós estamos tentando fazer com o ProUni, com o FIES e agora com a política de cotas nas universidades federais. Isso tudo tem que ser feito junto com a qualidade. Os brasileiros consomem 2 vezes mais sódio do que deveriam. E os alimentos que fazem parte do dia a dia são os grandes vilões. Um estudo mostra que a quantidade de sódio em um mesmo alimento pode ser 10 vezes maior de uma marca para outra. O queijo parmesão, o biscoito de polvilho, o macarrão instantâneo e a mortadela estão no topo da lista dos produtos com grande quantidade de sódio. Alguns deles têm mais da metade de sódio que uma pessoa deve consumir por dia. Na hora das compras, o consumidor deve ficar atento. A recomendação da Anvisa é olhar sempre o rótulo dos produtos e escolher aquele que tiver a menor quantidade de sódio. Dependendo do fabricante, o mesmo alimento pode ter 10 vezes mais sal que o produzido por outra empresa. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro usa 2 vezes mais sódio que o limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Como o sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação, o excesso dele preocupa e está associado ao desenvolvimento de várias doenças. Ele vai contribuir para a elevação da pressão arterial. E quando você sobe a pressão arterial, como ela é uma doença silenciosa, você não percebe que está com a pressão alta e isso ao longo dos anos vai causar danos que vai levar a maior incidência de infarto, maior incidência de problemas renais, insuficiência renal, que é o principal, problemas do acidente vascular cerebral, que é o popular derrame. Para reduzir o consumo de sódio em alimentos industrializados, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai monitorar a partir do ano que vem a composição dos produtos.
O monitoramento vai ser feito pelos estados e municípios que vão colher amostras e mandar para os nossos laboratórios de saúde pública para que eles avaliem o conteúdo do sódio naquele alimento. Verde, amarelo, azul, branco. Então, vamos revisar os sinais? Verde, amarelo, azul, branco. Mais de 100 marionetes feitas por artistas da República Tcheca estão expostas em São Paulo. As obras contam um pouco da história do país que foi ocupado por nazistas na Segunda Guerra Mundial. O público também pode participar de oficinas e dar vida a bonecos próprios. Criar uma marionete e depois dar vida ao boneco. Um desafio que pode ser encantador. Eu achei maravilhoso e sempre quis conhecer essas coisas de marionete. Eu acho que trabalhar com bonecos é legal. A atividade faz parte da exposição Gepetos de Praga, em cartaz na Caixa Cultural em São Paulo até 2 de dezembro. Na mostra, os artistas tchecos são comparados ao criador do boneco italiano Pinóquio. A marionete mais antiga tem quase 140 anos. Aqui, peças clássicas dividem espaço com outras 90 produções contemporâneas. São 127 bonecos que mostram como a técnica evoluiu. O controle feito por barras de metal fixas, por exemplo, foi substituído pelo mecanismo de madeira em cruz, com mais linhas, surgido em 1970. As marionetes ganham sentido quando são manipuladas. O papel mais importante destes bonecos na história da República Tcheca foi manter viva a língua e a cultura do país. Conseguir preservar essa arte foi um símbolo de resistência depois da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. História que o trabalho do artista Pavel Trular, organizador da exposição, ajuda a contar. Há 20 anos, as marionetes entraram na minha vida e eu me encantei. Aos 72 anos de idade, um músico de primeira e um exemplo de superação. Com a determinação de nunca desistir por causa das limitações físicas, João Carlos Martins emociona, provando que o amor ao que se faz supera qualquer obstáculo. O maestro entra e antes mesmo da palestra começar, já é aplaudido de pé. Reconhecimento do auditório é uma história de vida que impressiona. Por várias vezes, o renomado pianista, considerado um dos maiores intérpretes de Bach, perdeu movimentos nas mãos que o impediram de tocar com perfeição. Eu tive já momentos difíceis onde eu realmente pensei em desistir. Mas, de repente, sempre aparece uma luzinha no fundo do túnel e você começa a se achar um covarde se você procura desistir. Aí você ganha uma força redobrada e você volta com mais intensidade para cumprir a sua missão, e é isso que eu tenho feito a vida inteira. A primeira limitação foi causada pelo rompimento de um nervo, quando ainda era pianista. O músico descobriu, então, uma nova forma de tocar sem usar um dos dedos. Anos depois, perdeu os movimentos da mão direita e um novo recomeço. Passou a usar apenas a esquerda. Mas um tumor o impediu de continuar a se apresentar profissionalmente. Foi aí que se reinventou e passou a regir. Aos 26 anos, o maestro João Carlos Martins enfrentou a primeira adversidade que o impedia de tocar piano. Hoje, aos 72, continua a emocionar, agora não só por meio do piano e da música, mas por sua determinação de não desistir jamais. Ele coloca a emoção
muito o tempo inteiro na música e ele cativa a orquestra, ele consegue transcender esse sentimento para a orquestra e a orquestra consegue tocar de uma maneira diferente. Em 8 anos de regência, já foram mais de 1000 concertos pelo mundo sob a batuta do maestro. Ele também se dedica a ensinar música a crianças carentes. São cerca de 2.000 beneficiadas. João Carlos Martins poderia estar satisfeito, mas continua perseguindo sonhos. Este ano passou por uma cirurgia no cérebro para melhorar os movimentos da mão esquerda. Ano que vem, o filme O Maestro, de Bruno Barreto, contará a vida desse brasileiro que desconhece o que é desistir. Sempre procuro demonstrar que o meu caso, enfrentando adversidades na vida, nunca foi um caso para gerar emoção através de lágrima por tristeza. É gerar emoção para mostrar que uma pessoa sempre pode acreditar na vida. E foi isso que eu fiz durante toda a minha vida, de tentar fazer o sinônimo de dor e esperança. E é com esperança que eu tenho levado a minha vida. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você. Bom dia e até amanhã.